Se você puder, já abra a sua Bíblia no Evangelho de João. Obrigado, Ramon. Evangelho de João, capítulo 4. Versículo 13, uma passagem muito conhecida, que Deus trouxe ao meu coração e eu quero compartilhar com você. Capítulo 4, versículo 13. Você crê que Deus vai falar com você neste lugar? Amém? Então vamos orar mais uma vez? Feche os teus olhos, estenda suas mãos para cá e peça ao Senhor para que me use, para que eu fale, para que o Espírito Santo de Deus fale ao teu coração. Espírito Santo, nós te louvamos, Senhor. Bendizemos o teu nome, Jesus, na beleza da tua santidade, porque tu és fiel, Pai. Espírito Santo, tu não precisa de mim para fazer, o Senhor pode fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Nós te pedimos, Senhor Jesus, fala conosco, me use, ó Deus. Eu sou tão pequeno, tão miserável pecador, mas o Senhor pode me usar de acordo com a tua vontade, de acordo com o teu querer. Que eu diminua e que o Senhor cresça, que o Senhor apareça, o nosso coração está aberto, disponível para ouvir a tua voz. Fala conosco, Pai, pois nós queremos ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Essa mensagem é uma mensagem muito conhecida, e eu quero te convidar a você ler comigo aí, a partir do versículo 13. Diz assim: Respondeu Jesus: Todo aquele que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Deveras a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água viva, que jorrará para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me desta água, para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: Vai, chama o teu marido e volte aqui. Respondeu ela: Não tenho marido. Disse-lhe Jesus: Tens razão em dizer que não tens marido, pois já tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é o teu marido. E isso dissestes com verdade. Disse-lhe a mulher: Vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, mas vós, os judeus, dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê em mim, a hora vem, em que nem em Jerusalém adorarás ao Pai. Vós, os samaritanos, adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois o Pai procura a tais que assim o adorem. Versículo 24. Deus é espírito, e importa que os que o adoram, adorem em espírito e em verdade. Junto comigo, você vai aí, pula a sua página da sua Bíblia e vai para o versículo 34, por favor. Nós vamos ler o 34 e o 35. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Jesus disse-lhe: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra.
Não dizeis ainda, há 4 meses para a colheita? Eu vos digo, erguei os vossos olhos e vede, os campos já estão brancos para a colheita. Amém? O título dessa mensagem é, vamos ler juntos? Vamos ler juntos? Vamos lá? 1, 2, 3. Amém? Pode ficar melhor, para ensaio foi legal. Mas vamos de novo? Vamos lá? 1, 2, 3. Amém? Aquela mulher estava com sede, mas a sede dela não era uma sede somente física, era uma sede também na sua alma. Olha para mim. Você crê que Deus vai falar com você neste lugar? Amém? Eu não sei se você já percebeu, mas há uma unção de cura, uma unção da presença e da glória de Deus sobre este lugar. Você chegou aqui com alguma doença? Você tem alguma impossibilidade? Você tem alguma coisa que é impossível para você? Quantos aqui têm um sonho que é impossível? Quantos aqui precisam ser libertos de algo? Quantos aqui precisam de um milagre do Senhor? Eu queria que com suas mãos levantadas, nós vamos orar ao Senhor agora. Se você crê, vamos orar. Eu não sei qual é a sua causa impossível, eu não sei qual é o milagre, eu não sei o que você precisa, mas eu sei que o Senhor dos Senhores está aqui, e Ele pode fazer o impossível acontecer. Então, se você crê, feche os teus olhos, nós vamos orar. Pai, Deus, em nome de Jesus, eu quero orar por cada mão levantada. Eu não sei o que teus filhos vieram buscar aqui, mas eu sei que foi o Senhor que os trouxe aqui. E eu te peço, ó Pai, sobre a vida deles, recai uma unção de graça, de poder, uma unção de renovo. Eu te peço agora, Deus, que as cadeias venham ser quebradas, em nome de Jesus. Aquele que entrou aqui vazio, sem sentido, vai sair aqui com um propósito. Aquele que entrou aqui doente, vai sair daqui sarado. Aquele que entrou com alguma, Deus, ferida na alma, vai sair daqui curado e com tua vida, com um destino e com um propósito. Ó Deus, em nome de Jesus, da mesma forma que o Senhor transformou água em vinho, da mesma forma que o Senhor abriu o mar vermelho, da mesma forma que Jesus ressuscitou, que o Senhor ressuscitou Jesus dentre os mortos. Esse é o nosso Deus e o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, e nós fazemos menção do teu nome. Nós te pedimos nessa noite, derrama a tua glória e a tua unção sobre nós. Nós não vamos sair daqui enquanto o Senhor não nos tocar, enquanto o Senhor não falar conosco. Então nós te pedimos, derrama a tua presença sobre nós nessa noite, e derrama a tua glória, o teu fogo, a tua presença. Mais da tua presença nós te pedimos neste lugar. Pai, eu também oro por aquelas pessoas que estão nos assistindo pela internet. Visita o lar agora. Visita agora, Pai Deus, aquela pessoa que perdeu um ente querido. Eu te peço, Espírito Santo, traga consolo agora, traga paz, traga entendimento, que o teu Espírito Santo possa trazer consolo. Espírito Santo, eu não sei o que os teus filhos estão esperando do Senhor, mas eu te peço, Senhor Jesus, nós cremos num Deus que pode fazer todas as coisas, e a tua palavra diz que operando o nosso Deus, quem impedirá? E nós confiamos em ti e declaramos, Senhor, seja feita segundo a tua vontade, segundo o teu querer. Se você crê nisso, pega assim, fecha tuas mãos e declara, Senhor, eu creio. Você crê nisso, amém? Então aplaude Jesus aí. Se é para Ele, pode ser mais forte, amém? Agora olha para mim. Aonde você tem matado a sua sede e a sua fome? O que nós vamos falar aqui nessa noite é sobre sede e fome. Duas coisas essenciais para que um ser humano sobreviva. Todo ser humano, ele precisa de água.
Todo ser humano, ele precisa se alimentar, sim ou não? O que aquela mulher foi fazer ali no poço? Foi buscar sobre uma água da sua necessidade. E se você veio aqui nessa noite por alguma necessidade, eu quero te dizer, você está na fonte certa. Mas só que, naquele dia, a diferença é que ela ia todos os dias naquele lugar, mas naquele dia Jesus resolveu encontrar ela. E o que faz a diferença na vida de alguém é quando Jesus nos encontra. Nós vivemos uma geração que tem procurado saciar a sua sede, a sua fome em tantas coisas. Quem aqui é fitness, faz academia ou está tentando fazer academia, sabe o quanto é difícil e desafiador fazer exercício? Sim ou não? E alguns nutricionistas, obrigado, falam que a alimentação é essencial para que dê certo o resultado. Sim ou não? E nós vivemos uma geração em que a todo momento tem se alimentado, tem buscado saciar a sua sede, a sua fome. Ei, olha para mim, dentro de você existe uma sede, uma fome, que só pode ser completada por Jesus. Vira para a pessoa que está do teu lado, aponta o dedo de profeta e fala bem assim: este vazio só pode ser preenchido por Jesus. E sabe o que eu acho interessante? Eu não sei quanto a vocês, mas aquela mulher, ela chegou para Jesus e começou a perguntar: como assim o Senhor, sendo judeu, fala com uma mulher samaritana? Porque não era bem visto um judeu falar com uma samaritana. E aquela mulher começa a confrontar Jesus, sabe, Mirelle? Como assim? Você lá de Tropical, falando com alguém de Carapina? Olha para mim. Mas o interessante é que Jesus começa a revelar as suas mazelas. E eu acho muito poderoso, sabe? Porque quando Jesus fala, traz o seu esposo. Eu não sei vocês aqui, mas eu me sentiria envergonhado, sim ou não? Ser exposto é desafiador. Entender por que o Senhor está expondo te leva para outro nível. Quantos aqui têm dificuldade de ser exposto, sim ou não? Eu não sei você, mas eu fico com vergonha. Eu falo, meu Deus. Mas deixa eu te falar uma coisa. Em Colossenses capítulo 2, versículos 6 e 7, diz assim: portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele, enraizados, edificados nele, firmada a sua fé sobre ele, como foram ensinados e transbordando de gratidão. Deixa eu te falar uma coisa. Toda vez que Deus te expõe, é para te sarar. Eu não sei quanto a você, mas eu tenho dificuldade de ser exposto. Se você for em alguma fazenda, se você vê alguma árvore com alguma doença, um dos métodos de você fortificar a raiz e fortificar aquela árvore, olha para mim, é você expor as suas raízes e colocar adubo sobre as raízes dela. Pergunta para mim, por quê, pastor? Porque é na raiz
que nós colocamos a fonte, os nutrientes, para que a raiz sustente toda aquela árvore. Você está comigo? Então toda vez que Deus quer te curar, Deus quer te sarar, Ele vai te expor. E a exposição não é simplesmente para te envergonhar. Toda vez que Deus quer te expor, Ele quer te promover. Entender e ter entendimento te faz fazer a pergunta certa. Olha para mim. Sabe o que eu acho interessante? Ela, a todo momento, ela foi exposta e ela faz uma pergunta que muda a sua história. Ela faz uma pergunta que eu ficaria simplesmente constrangido, sem saber o que falar, mas ela vira para Jesus e faz uma pergunta muito importante que mudou a sua história. Um pastor fala bem assim: os céus não respondem perguntas, os céus respondem respostas. Talvez eu estou falando com pessoas aqui onde Deus está te tratando, Deus está expondo as suas raízes. Talvez no meio da dor, no meio da sua necessidade, você encontrou com Jesus e Ele está olhando para você e está falando: eu posso te dar uma água ao qual não é simplesmente da sua necessidade, mas eu só posso te dar da água que é a fonte de vida. Eu posso te dar e te levar muito mais além do que você necessita. Versículo 22 diz assim: Jesus disse a ela: vocês samaritanos adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Olha para mim, repete comigo assim: Jesus ofende a sua mente para revelar ao teu espírito. Olha que importante. Essa mulher, Jesus está falando assim: você não conhece o que você adora. No meio de uma circunstância a qual ela foi exposta, ela faz uma pergunta que falariam assim: essa pergunta é a pergunta de milhões. Você pode dizer assim: aquela mulher não conhecia o que estava adorando. Olha para mim, e eu te pergunto: você sabe a quem você está adorando? Sim ou não? Você sabe a quem você está adorando? As suas decisões, a sua vida tem sido uma adoração ao Rei dos Reis? Como está a sua adoração? Aquela mulher faz uma pergunta mais profunda, a mais profunda da sua história, e que teve a resposta mais profunda vinda dos céus. Vira para a pessoa que está do teu lado, fala assim: nunca Jesus te expõe se não for para te curar e te dar um propósito. Amém? Olha para mim aqui. Jesus nunca vai te expor se Ele não tem um propósito na tua vida. Olha aqui para mim. Deus tem tesouros escondidos em vasos de barro. Expor você é tratamento de Deus. É por isso que Deus, quando fala para o profeta, Ele fala assim: desce a casa do oleiro. Você está comigo? Desce a casa do oleiro. É necessário descer. É necessário nós estarmos ali na mão do Senhor, aquele que pode fazer todas as coisas. Sim ou não?
Deus nunca vai te expor se Ele não tiver um propósito na tua vida. Deus está expondo você, as suas necessidades, para que você entenda que Ele tem um propósito sobre a tua vida. No versículo 24, Jesus entrega uma chave àquela mulher. Diz assim: Deus é Espírito, e importa que os que o adorem, adorem em espírito e em verdade. Adoração tem que ser no espírito, ela tem que ser verdadeira. Faz assim essa pergunta para mim: pastor, quando eu sei que eu estou bebendo da fonte certa? Vamos todo mundo junto agora? Vamos lá? Pastor, quando eu sei que eu estou bebendo da fonte certa? Quando você deixa de lado as suas necessidades pessoais e decide responder às prioridades do céu. Deixa eu repetir para você entender. Deixa eu te falar uma coisa: Jesus, não é que Jesus não se importa com as suas necessidades e com os seus sonhos. Ele se importa com as suas necessidades. Só que Ele tem sonhos maiores para você. O propósito de Deus é te curar para que você gere vida na vida de outras pessoas. A sua maior dor, meu irmão, é o seu maior ministério. Quando Jesus expõe aquela mulher, não foi para envergonhá-la, mas foi para posicioná-la. Deixa eu te falar uma coisa: Jesus, Ele não trabalha com coitadinhos. O vitimismo não faz parte do protagonismo. Pastor, mas você não entende o que eu estou passando. Eu sei. Muitas vezes eu não posso entender. Mas eu conheço alguém que te conhece mais do que você é mesmo. Como você viu a Laísa falando aqui, que tem o seu nome gravado na palma das suas mãos. Que não se esquece de você. Pode a mãe que te amamentou se esquecer de você, mas Ele tem seu nome gravado na palma das suas mãos, e Ele não se esqueceu de você. Tudo Deus tem um propósito. Eu não sei o que você está passando, e não é sobre você perguntar e ficar simplesmente se questionando, falando assim: nossa, eu joguei pedra na cruz. Não, a cruz te alcançou. Aquela mulher podia falar bem assim: quem é esse aqui que fica me expondo? Quem é esse cara? Ele nem tinha que estar falando comigo, mas deixa eu te falar uma coisa. E essa mensagem é para você. Se Jesus te encontrou, querido, se você está aqui nessa noite, é porque Jesus está falando com você. Ele não te expõe simplesmente para te envergonhar. Ele te expõe para te curar, te sarar e te dar um propósito. Sabe o que eu acho interessante? Eu quero que você olhe para isso, para essa mulher, e faça a pergunta certa na hora certa. Para de ficar inventando desculpas. Porque adoração não é sobre o que você está sentindo. Adoração é uma decisão. Do nada ela faz uma pergunta sobre adoração. Ela foi exposta, talvez ela ia abaixar a cabeça e falar: nossa, tudo bem, eu estou errada. Mas não, ela faz uma pergunta sobre adoração. Olha para mim, você não está entendendo agora, mas tudo que você está passando é sobre você entender qual é o propósito da sua vida. Você foi criada para adorar ao Senhor. Eu não sei o que você está passando, mas no tempo certo Deus vai fazer. Então deixa eu te falar uma coisa: se levante, se coloque de pé, porque eu falarei contigo, assim diz o Senhor. Nós precisamos entender o que Deus está fazendo através das circunstâncias. Você é o barro e Ele é o oleiro. Ele está amassando o barro. Ele tem tesouros guardados em vasos de barro. Você está comigo?
Aquela mulher faz uma pergunta que muda a sua história. Eu falei sobre isso hoje de manhã no café com os voluntários, com os servos. Eu conheci uma menina chamada Elianai, e que eu tive o privilégio de fazer parte do mesmo ministério de louvor dela. E ela foi acometida de uma doença autoimune, e que no mesmo dia que ela estava escalada, eu estava escalado para ministrar com ela, o Beck. Eu achei muito interessante porque eu encontrei ela na rua. Você está comigo? Eu encontrei ela na rua e ela estava apalpando o muro. E eu falei, meu Deus, o que está acontecendo com ela, né? Deixa eu chegar perto dela, entender o que está acontecendo. E ela me reconheceu e falou, oi, Rodrigo. Eu falei, ei, filha, tudo bem? O que você está... Você está passando mal? Está acontecendo alguma coisa? Ela não estava enxergando mais. A doença foi tão violenta que ela não estava enxergando mais, mas ela começou a palpar o muro e indo em direção à igreja. Eu falei, Leonai, eu posso te ajudar? Ela falou bem assim, deixa eu ir para a igreja. Você me ajuda a ir para a igreja, Rodrigo? Eu falei, claro que eu posso te ajudar. Eu falei, o que está acontecendo? Ela contou para mim o que estava acontecendo. E ela falou para mim assim que ela estava sentindo muitas dores em todas as suas juntas. Dores que a morfina já não estava dando conta. E eu falei, meu Deus, essa mulher tinha tudo para estar em casa. Eu falei, como que você desceu? Você mora no 3º andar. Ela falou bem assim, eu me arrumei desde 1h da tarde. Desde uma hora da tarde, eu estou descendo a escada lá do meu prédio. De 20 em 20 minutos eu desço um degrau. E eu pensei, Senhor, peraí. E eu estou reclamando ainda de estar indo para a casa do Senhor, porque está chovendo. Essa mulher demorou quase 3 horas para descer a escada do seu prédio, para ir adorar o Senhor. E quando eu cheguei na igreja, ela falou bem assim, Rodrigo, me coloca na frente do microfone para mim cantar. Ela já não estava enxergando mais nada. E aquele dia, a vida dela me constrangeu tanto, que eu falei, Senhor, me ensina a verdadeira motivação de te adorar. O que essa mulher recebeu aqui, querido, foi uma chave. Deus não te expõe para te envergonhar, mas Deus te expõe para te sarar e te dar um propósito. O meu entendimento sobre adoração mudou naquele dia. Sobre estar cantando uma canção para o Senhor, mudou o meu entendimento. Eu falei, eu não tenho problemas, eu não tenho motivos para deixar de adorar o Senhor. Essa mulher tem 2 horas, 3 horas que ela está descendo a escada. Tamanha dor, ela podia estar em casa, mas ela escolheu estar diante do Senhor adorando. Meu querido, deixa eu te falar, o que tem impedido você de adorar ao Senhor? Qual é a sua dificuldade? Qual é o seu impossível? Essa mulher samaritana faz uma pergunta. Senhor, os judeus falam que nós devemos adorar nesse monte, e vocês falam que é em Jerusalém. E o Senhor declara para ela, mulher, Deus está à procura de verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Tem uma canção que fala sobre isso. Fala assim, adorador. Você conhece isso? É tudo que eu sou, adorador.
Assim Deus me informou, e quem poderá calar a voz? Se eu subir aos céus, eu sei que lá estás. No mais profundo mar, nunca poderei me ausentar. Tu és o Deus que me sonda, Tu és o Deus, Tu és o Deus que me... Não tenho todas as respostas, mas o quê? Só quem é adorador declare isso nessa noite. Adorar é o que sou, nada pode calar no adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Adorar é o que sei, é o que sou, nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contêm Senhor, Senhor, se eu descer, se eu subir, se eu descer, te adorar é o meu. Declare isso, minha força, minha força. Declare isso, minha força. Minha força vem do Senhor. Mais uma vez para o inferno ouvir. Minha força vem do Senhor. Nada pode calar um adorador. Adorar é o... Santo, Santo Deus. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Tem adorador aqui nessa noite? Se tem adorador, aplauda Ele neste lugar. Aleluia! Aleluia! Pastor, então quando eu sei que eu estou bebendo da fonte certa, quando você deixa de lado as suas necessidades pessoais e decide responder às prioridades do céu. Aquela mulher foi ali por causa de uma necessidade, ela estava com sede. Mas depois que ela conheceu Jesus, a sua necessidade, o cântaro foi deixado de lado.
E ela foi para a cidade anunciar aquele que tinha o poder de revelar não só a sua história, mas de transformar toda a sua vida. Sabe, Deus te deu um propósito e uma direção. A sua vida tem um propósito. Ela encontrou a verdadeira fonte de vida, ela saciou não somente a sua sede física, mas também a sua sede da alma. Ela encontrou tudo o que ela precisava. Ei, olha para mim. O que Deus tem para você, querido, é muito maior do que você pensa. Deus está expondo você para te curar, para te sarar. Mas Ele quer que você faça a pergunta certa: qual é o propósito da minha vida, Senhor? Ela queria simplesmente beber de uma água, mas Deus falou bem assim: querido, filha, eu tenho muito mais para você. O que você tem se alimentado? João capítulo 4, versículo 34, Jesus nos leva a pensar e refletir sobre o que realmente a gente tem se alimentado e satisfeito as nossas vidas. Jesus disse: o meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua boa obra. Essa declaração nos desafia a considerar o que de fato tem matado a nossa fome espiritual. E o que de fato, aonde nós temos buscado alimentar a nossa vida, alimentar a nossa fome por Jesus. Repete comigo: duas fontes essenciais para a vida. Repete comigo: água e alimento. Aonde você tem bebido da água da vida? Qual é a fonte que você tem se alimentado? Deus tem um propósito para a sua vida, querido. Olha o que a palavra do Senhor diz. O alimento de Jesus não era apenas físico, mas também espiritual. Ele encontrou a satisfação e o propósito em fazer a vontade do Pai e concluir a sua obra que foi dada. Isso nos mostra a verdadeira nutrição para a alma e para a conexão em Deus. E de cumprir o propósito ao qual nós fomos chamados. Ei, deixa eu te falar uma coisa: Deus te chamou, Deus te escolheu, meu querido. Deus tem um propósito para a sua vida. O problema é que a gente fica se alimentando daquilo que não deveria se alimentar. Lembra da academia? Os primeiros dias dói, não dói, gente? Jesus, né, Celina? Sangue do Cordeiro. Mas é necessário. Assim também é a nossa vida espiritual. Nós precisamos nos alimentar, nos disciplinar. Meu querido, você não vai ter uma vontade santa de falar bem assim: nossa, pastor, que vontade de ler a Bíblia. Quantos aqui têm essa vontade? Você acorda segunda-feira, nossa, que vontade de ler a Bíblia. É assim, queridos? Que vontade de orar, é assim? Não, cara. Você precisa decidir buscar ao Senhor. Aonde você tem saciado a sua sede e a sua fome? Muitas vezes nós buscamos satisfazer a nossa fome nas coisas que não são duradouras, que não são significativas. Podemos nos alimentar de várias coisas que não dão propósito à nossa vida, como buscar prazeres mundanos, acumular riquezas, reconhecimento e aprovação dos outros, sucesso profissional. Não que isso não seja importante, mas nada disso vai te satisfazer. Olha para mim. O que vai te trazer um propósito é você estar no centro da vontade de Deus.
Querido, você pode comprar uma Ferrari. O que nós vemos aí nesse tempo agora de internet, de mídias sociais, é dizendo para você que você tem que conquistar, que você tem que comprar, que você tem que ser aquilo. Mas de fato nada que você possa conquistar se compara a estar no centro da vontade de Deus. A ciência diz que nós precisamos de 4 alimentos básicos para sobreviver. Repete comigo assim: água, luz, alimento e ar. Olha o que a palavra do Senhor nos diz. Água. João capítulo 4, versículo 13, Jesus respondeu: quem beber desta água nunca mais terá sede. Mas quem beber desta água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará uma fonte que jorra para a vida eterna. Jesus não mostra onde tem água, Jesus não fala, vai ali comprar água. Não, Jesus é a própria fonte de vida. Alimento essencial, querido, para você sobreviver: água. O que Jesus está falando para essa mulher: eu sou a fonte de vida. Você não precisa se satisfazer em um homem. Não. Eu sou a fonte que você precisa. Você está comigo? Ele é a fonte de águas vivas, querido. Luz. João capítulo 8, versículo 12. E Jesus está dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus não está dizendo, vai ali que você vai encontrar a luz. Jesus está falando, vai ali que eu vou te ensinar como produzir a luz. Não, Jesus está dizendo, eu sou a própria luz da vida. Tudo que essa geração está procurando é uma direção, uma luz. E, meu querido, Jesus é o único caminho. Jesus é a única vida, o pão. João capítulo 6, versículo 35, eu sou o pão da vida, aquele que vinha a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Aonde você tem procurado, querido, saciar a sua fome? Jesus não está falando assim, eu sei fazer o pão, vem cá, eu vou te mostrar o lugar mais perto. Não, Ele é o próprio pão da vida. Aonde nós estamos procurando saciar a nossa sede e a nossa fome? Gênesis capítulo 2, versículo 7. Então o Senhor formou o homem do pó da terra, soprou-lhes em suas narinas, e trouxe o fôlego de vida ao ser humano, e ele se tornou um ser vivente. Deixa eu te falar uma coisa. Jesus é o único que pode trazer o fôlego, o ar da vida. A vida vem dele, a vida brota dele, ele é a própria vida. Porque ele disse, vinde a mim, dai-me o teu coração, se arrependa, vinde a mim. Por que Deus está falando a todo momento? Jesus está falando, vinde a mim. Dai-me o teu coração, entrega a mim, se sacia em mim, busca a minha face. Porque Jesus pede o tempo todo, pelo amor de Deus, busca a minha face. Esteja comigo. Sabe por quê, querida? Se Jesus é a água, longe dele só existe o quê, querido? Vamos lá? Vamos juntos? Se Jesus é a água da vida, longe dele só existe o quê? Sede. Se Jesus é a luz, longe dele só existe o quê? Trevas. Se Jesus é o alimento, longe dele só existe o quê? Fome. Se Jesus é a própria vida, longe dele só existe? Que tipo de ser tem essas características? Sede, treva, fome e morte. Que tipo de, deixa eu repetir para você entender. Que tipo de ser tem essas características? Sede, trevas, fome e morte. Satanás.
E a pergunta que eu tenho para fazer para você nessa noite é: aonde você tem saciado a sua sede e a sua fome? Qual é a sua fonte? Aonde você tem buscado? Talvez você tenha buscado nos prazeres momentâneos. Olha para mim. Talvez você tenha buscado saciar a sua fome aonde não vai te levar para lugar nenhum. Mas Jesus é a água da vida. Jesus é o pão da vida. Se você puder, se coloque de pé nessa noite. Aonde você tem saciado a sua sede? Aonde você tem saciado a sua fome? Nada pode te trazer a verdadeira felicidade, a não ser você estar no centro da vontade de Deus. A palavra de Deus fala bem assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu não sei o que você está buscando. Eu não sei qual é o tipo da sede que você está tendo, nem a fome que você está tendo. Mas deixa eu te falar uma coisa. O único que pode saciar a tua sede e matar a tua fome se chama por um nome chamado Jesus de Nazaré. Coloque a mão no teu coração aí. Eu não sei contar você, mas eu estou decidido a beber desta fome, a beber dessa sede, dessa fonte. Eu estou decidido a comer deste pão. Eu estou decidido a não mais viver vazio, a não andar por aí sem sentido. Ei, Jesus está neste lugar. Ele quer transformar a sua história, Ele quer transformar a sua vida. Será que você está disposto, de fato, a se colocar diante dEle e falar: Senhor, dai-me de beber? Vamos cantar essa canção? Vamos adorar o Senhor com essa canção? Enquanto nós adoramos o Senhor com essa canção, eu quero que você reflita sobre isso. Vamos juntos, vamos juntos.